Boa noite, doutores, doutoras. Uma satisfação estar com vocês. Mais uma aula online, não presencial, mas ao menos ao vivo, né? Para que nós possamos discutir sobre os novos temas dentro da matéria de processo civil 1. E, obviamente, ao final, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma consideração, vou abrir a palavra. E durante o curso dessa nossa aula, obviamente, caso vocês tenham alguma dúvida, possam estar perguntando, manda mensagem no bate-papo ou aciona o áudio de vocês aí e pode estar perguntando que vou responder com o maior carinho do mundo, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos iniciar agora a nossa aula. Então a nossa aula hoje, bem na verdade, nós já conseguimos encerrar as aulas online, ok? As aulas que nós havíamos estudado anteriormente, nós já conseguimos revisar todas elas, inclusive a nossa última aula presencial foi sobre um tema novo, né? Foi sobre a justiça gratuita, né? Artigo 98 e seguintes do CPC. Depois pretendo, Sr. Vilmar, gravar uma aula sobre justiça gratuita para deixar disponível lá no canal no YouTube. E, obviamente, eu vou dar o link para o senhor também. Apesar que o senhor tem o áudio e tem aliás, o senhor tem o áudio da aula, mas não tem os slides, não tem a aula online, né? Então eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar depois para vocês, tá bom? Beleza. Então o tema de hoje, o tema dessa nossa aula é sobre os procuradores, sobre um instrumento demandado, ou seja, sobre a procuração e sobre os direitos dos advogados e das advogadas. Tudo bem? Então, iniciando a nossa conversa, o senhor Moisés acabou de entrar também à sala. Seja bem-vindo, amigo Moisés. Ele está conectando o áudio ainda. Seja bem-vindo, meu comandante. Então, tá bom. Procuradores. Pessoal, então vamos lá. Iniciando a aula aqui, o nosso primeiro tópico é sobre procuradores. Quem são, aliás, quem pode ser procurador dentro de um processo? Como nós já estudamos no início desse semestre, nós sabemos que existem pressupostos processuais de eficácia e pressupostos processuais de validade. Os pressupostos processuais de eficácia são 4, ok? Existência de jurisdição, existência de demanda, capacidade postulatória e citação. Então, veja, a capacidade postulatória é um pressuposto processual de eficácia. E, em via de regra, como nós já estudamos e falamos, somente possui a capacidade postulatória os advogados e também os membros do Ministério Público, né? O Ministério Público também tem poder, né? Tem capacidade postulatória para demandar judicialmente. Então, em via de regra, a capacidade postulatória é formada pelos advogados. Aí você vai perguntar, professor, mas e o defensor público? Pessoal, para ser defensor público é necessário que seja advogado, né? O advogado, a defensoria pública, ela exerce, tanto é que o defensor público, o procurador, ele precisa estar em dia aí com a sua obrigação junto à Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Então, eles são advogados e eles respondem, inclusive, por alguns atos ali junto à OAB. Bom, e aí nós temos, então, que esta capacidade postulatória é exercida pelos advogados e membros do Ministério Público. Como nós já vimos, já estudamos, temos aula anteriormente salva sobre o assunto, esta capacidade postulatória possui algumas exceções. Nós temos as exceções. Primeira, juizado especial civil, né? Juizado especial estadual, que é pela Lei 9.099 de 95, e este jus postulante, ou seja, a possibilidade da pessoa demandar sozinho, né, sem necessidade de um advogado, sem necessidade de alguém que tenha capacidade postulatória, é de até 20 salários mínimos. Se você for olhar a lei, né, for estudar a Lei 9.099, você vai verificar que o juizado especial estadual, ele tem competência para demandas de até 40 salários mínimos, ok? 40 salários mínimos. Entretanto, porém, todavia, para se demandar
sem a presença de um advogado, somente até 20 salários mínimos. Tá? Então, não pode se alcançar o teto lá de 40, somente a metade de 20 salários mínimos. Acima disso, obrigatoriamente precisa da presença do advogado, né? Da presença da pessoa que possui essa capacidade postulatória. Segunda exceção, Juizado Especial Federal. Lei 10.259 de 2001 estabelece que as causas de até 60 salários mínimos, então já estamos diante aí do próprio teto, tá? O próprio teto do Juizado Especial Federal é 60 salários mínimos, então estabelece que até 60 salários mínimos você pode atuar mesmo sem a presença de um advogado. Terceiro, habeas corpus. Quarto, ação de alimentos. É uma lei antiguíssima, Lei 5.478 de 1968. Lá no seu artigo 2º, deixa claro que a pessoa, né, o alimentado aí, poderá ingressar pessoalmente ou mediante representação de um advogado. Tá? Então, ele pode sozinho, né, ele tem capacidade postulatória, aliás, ele tem a capacidade do jus postulante, né, que é a exceção da capacidade postulatória, e pode atuar sozinho, independentemente do valor da ação, tá bom? Ah, professor, mas vamos imaginar lá o caso da ex-esposa do Alexandre Pato lá, eu sempre esqueço o nome daquela atriz, enfim, foi casada com ele há alguns anos lá, e quando se separaram, ela entrou com uma ação de alimentos lá no valor de 50 mil reais mês, né, a título de pensão. Poderia ela ingressar com a ação sem a presença de um advogado? Poderia. Ah, professor, mas o valor da pensão é altíssimo, estamos falando de 50 mil reais por mês. Pouco importa. Tá? Ela poderia, independentemente do valor da causa. E por fim, quinta e última exceção, Justiça do Trabalho até o Tribunal Regional do Trabalho, até o TRT. Por que, professor, até o TRT? É uma limitação que foi imposta pelo Pleno do TST em 2009 e estabeleceu, então, que a Justiça do Trabalho, quando está se discutindo questões de fato, ou seja, até o TRT, pode a própria pessoa atuar sozinho, sem a presença de um advogado. Porém, do TRT em diante, ou seja, no TST, né, recurso de revista, embargos no TST ou no STF, tudo bem? É necessário obrigatoriamente a presença de um advogado que tenha, né, a capacidade postulatória aí. Por quê? Porque não estaremos mais discutindo matérias de fato, mas tão somente matérias de direito. E como que uma pessoa leiga vai ter o conhecimento jurídico necessário para discutir questões de mérito, questões de direito. Tá? Então, por esse motivo, o Pleno do TST decidiu limitar esse jus postulante aí até o TRT. Bom, então, em via de regra, os procuradores são esses, que diz respeito à capacidade postulatória, e falamos também sobre as exceções. Nós temos que, para que o advogado exerça os poderes, né, possa atuar e representar o seu cliente perante o processo, é necessário que ele precisa do quê? De uma procuração. Ele precisa de um instrumento de mandato. Ele precisa receber esses poderes do cliente, que vai ser o outorgante, e os advogados serão os outorgados, ou seja, serão as pessoas que receberão esses poderes do seu cliente. Em via de regra, esta procuração pode ser geral ou pode ser específica. A procuração geral é aquela, né, que depois eu vou mostrar para vocês um modelo de procuração nossa aqui no escritório, em que os poderes são genéricos para postular, né, em juízo, representando os interesses daquela parte. Então, são poderes lá para representar, atuar, fazer participar em audiência, transigir, negociar, enfim, são poderes do foro em geral, que daqui a pouco nós vamos falar também, que está lá no artigo 105 do Código de Processo Civil. Agora, quando eu quero limitar estes poderes ou especificar para que servirá esta procuração, nós temos que essa procuração vai ser uma procuração específica. Por quê? Eu vou deixar claro dentro da minha procuração, muitas vezes posso abrir um tópico sobre finalidade ou sobre a matéria específica a ser tratada e delimitar, colocando lá poderes específicos para representar o outorgante perante o processo número tal. Ou seja,
vou delimitar os poderes daquela procuração. Ela não vai ficar uma procuração lato ali, que ele vai poder anexar em vários outros processos. Negativo. É uma procuração específica com poderes tão somente para aquele processo. Ou ele poderá ainda limitar ainda mais os poderes com relação a este mandato. Conforme nós havíamos até conversado em aulas anteriores, como eu havia dito para vocês, é muito comum lá no sul, né, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as procurações serem específicas por ato. Como eu disse a vocês já em sala, os grandes escritórios, né, lá no sul estão fazendo atos de advocacia. Eles cobram por ato, cobram pela contestação, pela impugnação, pelo acompanhamento em audiência, pela apresentação de agravo, enfim. E aí eles vão colocando poderes específicos para cada um desses atos, né, limitando a atuação perante o processo, obviamente, estabelecendo tudo isso em contrato, né, para evitar qualquer prejuízo para a parte ou até mesmo a questão dos honorários a serem realizados, a serem adimplidos pelas partes. Em via de regra, pessoal, em via de regra, ninguém, nenhum advogado poderá defender os interesses do cliente ou demandar judicialmente sem que tenha procuração. Tudo bem? Tudo começa com a procuração, obviamente dentro do processo, né? Óbvio que antes disso haverá contratação, haverá uma apresentação, haverá ali uma negociação sobre os honorários contratuais, mas para o ingresso da demanda judicial é necessário que exista esse instrumento de mandato, esta procuração. Então, em via de regra, sem instrumento, o advogado não poderá atuar em juízo, não poderá atuar no processo, exceto, ok, salvo, para evitar preclusão, decadência, prescrição ou considerar, né, ou praticar atos considerados urgentes. Mas, professor, como assim? Imagine vocês que um cliente surge no seu escritório e fala, doutor Gilmar, doutora Patrícia, eu moro no Pará, estava indo caminho a Cuiabá, quando visualizei um caminhão que vendia alguns anos atrás para um certo sujeito, e este sujeito não me pagou. Não me pagou. Eu estava, olha, há anos procurando, tentando localizar aonde esse veículo se encontrava. E agora, hoje, estava passando aí pelo posto, hipoteticamente posto Trevão, e vi o meu caminhão ali parado. O que acontece? Eu quero ingressar com uma ação, eu quero que a senhora ingresse com uma ação para fazer uma busca e apreensão deste veículo. Eu quero ali uma ordem de arresto, uma ordem de sequestro, uma ordem liminar para que este veículo seja apreendido, para que eu possa obrigar ele a me pagar ou a restituir esse veículo. Ok? Você fala, não, beleza, dá para nós ingressarmos, sem problema algum. Vamos entrar com uma cautelar de arresto, uma cautelar de sequestro, enfim, sem problema algum. E aí na hora você fala, bom, eu vou precisar que você me assine a procuração. E aí ele te fala, doutor, então, esqueci de falar, esse contrato, esse caminhão, estava em nome da minha esposa. Está em nome da minha esposa está lá no Pará. E aí você fala, bom, então, na verdade é o seguinte, nós vamos precisar da procuração para dar ingresso na ação judicial. E ele fala, doutor, mas não tem nenhuma exceção? Tem. Mas antes de você falar exceção, você pergunta, mas, seu João, hipoteticamente, seu João, mas você não consegue falar com a Maria? E aí ele fala, não, doutor, nós moramos numa chácara lá. Nós moramos numa chácara, nós compramos uma porção de terra lá, nós estamos arrumando, tem gado, enfim. E ela não tem telefone, não tem contato. E se nós não entrarmos com essa ação hoje, amanhã esse caminhão vai sumir, eu nunca mais vou ver ele novamente. Então, veja, nós estamos diante de uma situação que é considerado um ato urgente. Considerado um ato urgente. Ele vai ter, obviamente, né, para nós ingressarmos com a ação, nós vamos ter que ter todos os documentos comprobatórios, contrato de compra e venda, notificação, eventuais cheques, notas promissórias, enfim. Eu vou ter que comprovar para o juiz que realmente ocorreu essa negociação, que realmente ocorreu este contrato, né, este ato jurídico, esse negócio jurídico,
e que realmente este negócio não foi adimplido. Ah, professor, como que eu comprovo isso? Os cheques, com carimbo de a linha 11, a linha 12, a linha 21, ou ainda notificação constituindo o devedor ir embora. Então vamos imaginar que ele tinha todos esses documentos dentro do carro com ele, ou ele tinha tudo isso escaneado no Google Drive e ele conseguiu baixar e te apresentar. Você vai entrar com essa ação, mas você já vai informar desde o início que, excelência, estou realizando um ato em caráter de urgência, porque se nós não fizermos esta busca e apreensão, né, este arresto deste veículo hoje, este veículo nunca mais será pego, né, nunca mais conseguirá alcançar este veículo ou terá uma outra oportunidade de encontrar ele. E por esse motivo, considerando a urgência do ato e considerando que nós não conseguimos contato com a esposa do fulano de tal que mora numa chácara, mesmo muito embora o seu marido está presente, muito embora o seu marido tenha concordado com todos os atos, nós vamos pedir para que o juiz conceda um prazo de 15 dias para que esta procuração seja anexada aos autos. Nossa, professor, pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer isso. E se acontecer alguma situação extraordinária que em 15 dias nós não conseguimos anexar essa procuração nos autos, nós vamos poder pedir ainda uma prorrogação deste prazo por mais 15 dias. Tudo bem? Mas essa prorrogação ela não é automática. Quem concede esta prorrogação é o magistrado. Nós vamos ter que requerer e justificar o motivo, o porquê nós não conseguimos anexar essa procuração em 15 dias. Tudo bem? Então, veja, imagine vocês, então eu acabei de criar aqui um exemplo de um ato urgente. Mas vamos imaginar uma outra situação, por exemplo, a nossa advocacia aqui é direito empresarial, atuamos bastante para empresas. E aí vamos imaginar, por exemplo, que um departamento financeiro de uma empresa me liga e fala, Ed, olha, nós estamos com alguns cheques aqui para cobrança e eu queria ver contigo, porque parece que alguns dos cheques aqui já vai dar 7 meses amanhã. Né? Para quem não sabe, o prazo para execução de um cheque é de 6 meses. Se a praça for local, acrescenta-se 30 dias da data da emissão. Se for praça de fora, 60 dias. Tá? Então, é 30 dias e aí, após esses 30 dias, começa a correr o prazo de 6 meses para ingresso da ação de execução desse cheque, tudo bem? Tá? Esse é um prazo prescricional aí para ingresso da ação de execução. Ah, professor, mas depois desse prazo eu não posso entrar com o processo? Pode, mas não mais com ação de execução. Você vai ter que entrar com ação monitória ou com ação de cobrança, tá? Por que ação monitória, ação de cobrança? Porque se for no juizado especial, por exemplo, não cabe ação monitória. Então vai ter que ser ação de cobrança. Se for na vara comum, ação monitória, ela tem um rito um pouco mais rápido que a ação de cobrança e poderá te trazer algum benefício aí de celeridade, tá bom? Nós vamos imaginar então que essa financeira me liga e fala, Ed, e aí? Esses cheques vão prescrever amanhã é o prazo final. Eu falo, olha, correndo, pede para alguém me trazer esses cheques aqui que eu já vou ingressar com essa ação ainda hoje, vou tentar hoje ou ainda no máximo amanhã. E eu já pergunto, e o seu Vilmar, cadê ele? Eu preciso que ele assine a procuração para mim. E aí ela fala, olha, o seu Vilmar foi para a fazenda. Foi para a fazenda, está meio preocupado com esse Covid, e ele não quer saber de assinar nada, ele até desligou o telefone. E aí falou que ia mexer lá com a soja, com o milho. Pois é, e aí agora? Mesma situação. Vamos protocolar essas execuções para não perder o prazo prescricional, para não perder o prazo de ingresso com a ação de execução, entenderam? E aí, obviamente, vou informar ao juiz que no prazo de 15 dias nós vamos anexar esta procuração. Então, veja, são situações excepcionais. Em via de regra, a procuração tem que ser anexada quando da propositura da demanda. Tudo bem? E aí, os atos não ratificados com a juntada da procuração serão reputados ineficazes. O que significa isso, professor? Quando eu juntar a procuração do seu Vilmar, eu vou ter que, na mesma minuta, coisa bem simples, vou falar assim, ratifico a ação anteriormente protocolada, ratifico
todos os atos realizados no processo, enfim, vou confirmar que tudo aquilo que foi dito anteriormente é válido, haja vista a procuração devidamente anexada neste momento. Pessoal, bem rapidinho aqui, olha, 2.1, conceito de mandato. Né? O mandato é o quê? É um contrato em que as partes estabelecem com o seu outorgante, né? Ou seja, vai lhe conceder poderes a um terceiro, em via de regra, como nós falamos, aos advogados, para que estes possam administrar e cuidar do processo conforme aquilo que é exigido e esperado por ele. Lembrando, pessoal, que a responsabilidade do advogado é uma responsabilidade de meio e não de resultado. Tudo bem? A responsabilidade do advogado junto ao processo, em via de regra, ok? Existem situações excepcionais, mas em via de regra é uma responsabilidade de meio. Por esse motivo, não tem como o advogado ele garantir o êxito da demanda. Ah, professor, mas é uma questão tão simples. Pois é, mas vocês estão estudando, vocês estão no quarto semestre. Olha quantas decisões contraditórias, doutrinas, julgados. Sempre existe alguma exceção, ou como nós estamos vivenciando uma situação, de certa forma, até desagradável dos nossos tribunais superiores, que algumas decisões são alteradas segundo a conveniência, tá? Sem adentrar em mérito político, mérito, enfim, situação, fazendo uma análise jurídica, não análise política, pessoal, assim por diante. Infelizmente, nós estamos vendo muitas decisões, né, principalmente do nosso STF, do nosso Supremo Tribunal, que muitas vezes são decisões que não correspondem com os atos esperados por esta Suprema Corte, né? Muitas vezes atos pessoais, interesses escuros, enfim, assim por diante, tá? Nem vou aprofundar muito o assunto para não entrar lá no rol dos indiciados do fake news, né? Bom, mas sobre o mandato ainda, pessoal, eu achei legal pegar essa doutrina aqui, essa passagem do Dr. Gonçalves, que ele fala, olha, a denominação deriva de mando datum, porque as partes davam as mãos. Então, o mandato vem de quê? De mãos dadas. A ideia é que é como se fosse um contrato, né? Em que as partes firmam uma negociação e uma pega a cabo na mão da outra e fala, ó, trato feito, trato feito. Então, o mandato é isso, é a ideia de que as partes se dão as mãos, simbolizando, então, o quê? Uma aceitação, né? Simbolizando um aceite de uma negociação ou de algo, né? Até então celebrado pelas partes. Lembrando que mandato é sinônimo de procuração, tá? Então, tem muitos colegas que colocam assim, instrumento de mandato, mandato, procuração, é tudo a mesma coisa. Tá? A única coisa que nós precisamos deixar claro aqui, e o meu colega Fernando vai me agradecer isso, que com certeza ele já deve ter ouvido muito, é que mandato é diferente de mandado. Tudo bem? Ok? Mandato é um instrumento de procuração, é um instrumento em que uma parte concede poderes à outra. Já o mandado é uma ordem judicial, tudo bem, que o Fernando cumpre todos os dias. Inclusive, há pouco estava cumprindo, né, Fernando? Né? Então, veja, isso é diferente, tá? Mandato, procuração, mandado, uma ordem judicial devidamente cumprida aí, né? Determinada pelo magistrado e cumprido pelos servidores da justiça. Vou colocar aqui para vocês o texto de lei, de tudo que eu acabei de explicar, porque eu gosto muito de falar, não só explicar a doutrina, mas fazer a leitura do texto, porque o processo civil só aprende lendo o texto, né? Lendo o código. Então, o artigo 103 nos fala, olha lá, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Como nós temos tempo e está todo mundo confortável em casa ou no escritório, eu quero aprofundar um pouquinho sobre isso com vocês. O artigo 103 ele deixa claro que, para que o advogado atue, primeiro, ele tem que estar regularmente inscrito na OAB. É óbvio, né? Porque se ele não estiver regularmente inscrito, ele não é advogado. E ele estaria aí realizando um ato criminoso, né? Aí já entra com a nossa investigadora aí, Patrícia, né? Que entraria aí o exercício ilegal de profissão, né? Ele não tem a profissão devidamente constituída, então estaria aí realizando uma contravenção, um crime, enfim.
Então, e aí você me pergunta, professor, mas para estar inscrito na OAB, quais são os requisitos? E eu vou ler com vocês aqui. Quem puder, quem estiver com o Vademeco em mãos, abram lá na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem tiver com o Vademeco vai estar escrito assim do ladinho, EAOAB. Tá? Vai estar escrito ali do lado, EAOAB, você vai encontrar ali. EAOAB. E aí, lá neste Estatuto da Advocacia, ele nos dá ali no artigo 8º, olha lá, da inscrição. Para a inscrição como advogado é necessário, 1, capacidade civil. Então, em via de regra, é necessário o quê? Que a pessoa seja maior de idade, tenha maioridade civil e tenha o quê? Pleno discernimento de suas faculdades mentais, ok? Ah, professor, mas eu já vi uma situação aí que o menino com 17 anos passou no AB, e aí, como acontece isso? Pessoal, vocês já estudaram lá no Código Civil, artigo 5º, parágrafo único, que ocorre a emancipação em determinadas situações. E uma delas, né, tem o casamento, e uma delas é a emancipação com o quê? Com a colação de grau em ensino superior. No momento em que a pessoa cola grau em ensino superior, ela ocorre a emancipação civil dela, tudo bem? Então, ela poderia muito bem aqui preencher esse requisito e ser advogada, mesmo com 17 anos, tá bom? 2, diploma ou certidão em graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. É o que vocês estão fazendo neste momento. É o que vocês estão fazendo nesse momento, né? Cursando o curso de Direito perante uma faculdade idônea, né? Que tenha a autorização do órgão oficial, no nosso caso o MEC. Então, é necessário a finalização. Já vi situações, Matheus, em que alguns colegas, inclusive foram alunos nossos aí da faculdade, tá, da FACIP, que passaram no concurso antes do término da faculdade. Estava no início do 10º semestre ali, passou no concurso. E aí, o que a faculdade fez? Antecipou todas as provas, ele realizou, foi aprovado, obviamente, um menino muito inteligente, e aí nós fizemos a colação de grau dele dentro da sala do próprio diretor da instituição. Tá? Em situação excepcional. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Existe a possibilidade, sim, de adiantamento de semestres em situações excepcionais. Tá bom? Tranquilos? 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar. Lembrando que a quitação do serviço militar do Brasil não é obrigatória para as mulheres, né? Então as mulheres não precisam apresentar isso. E aí colocou uma vírgula aqui, ó, ser brasileiro. Ah, professor, mas por que isso? Porque, pessoal, para ser advogado, você já deve ter estudado isso lá em direito constitucional, não é atividade privativa de brasileiro nato. Nessas viram lá, ministro do STF, presidente da República, lá, enfim, todos aqueles lá são cargos, né, presidente da Câmara, do Senado, né, são cargos privativos de brasileiro nato. A advocacia não. O cara é americano, o cara é chileno, enfim, o cara está em qualquer outro país, veio morar no Brasil, Paraguai, ele pode cursar o curso de Direito e se tornar advogado sem problema algum, tá bom? 4, aprovação em exame de ordem. Esse daqui, sem sombra de dúvidas, é o mais chato aí, né? Os colegas ficam bem chateados com isso, né? Os alunos. E sobre isso aqui, eu tenho uma passagem que aconteceu comigo, e eu vou contar para vocês que é bem legal, bem engraçado. Quando eu estava no 9º semestre, não me engano, 9º ou 10º semestre, teve um magistrado, o nome dele, rapaz, ele foi até candidato a governador, se exonerou do cargo e eu vou encontrar no intervalo dessa aula para a próxima e vou trazer a notícia. Tá? Mas enfim, eu lembro que ele deu uma canetaço, que ele autorizava o bacharel que terminou o curso, né, devidamente com a certidão de término e tudo mais, certidão de graduação, a OAB obrigatoriamente inscrever ele nos quadros da advocacia, mesmo sem a necessidade de realização de exame de ordem. Por quê? Qual que era a justificativa dele, né? O ingresso da demanda, e obviamente ele julgou procedente, né? Liminarmente.
O autor que ingressou no processo, se não me engano, o cara era até de Cuiabá. E, obviamente, uma decisão da Justiça Federal, né, porque a OAB, a competência para julgar os processos da OAB é da Justiça Federal. E aí ele entrou com esse processo pedindo para que a OAB fosse obrigada a escrever ele nos quadros, alegando que existia uma reserva de mercado, porque ele já havia realizado essa prova por mais de 5, 6 vezes e não conseguia ser aprovado, até a Patrícia já pode avisar, né? Não conseguia ser aprovado e por esse motivo ele entrou com uma ação contra a OAB, falando, olha, vocês estão fazendo reserva de mercado, isso não é justo, porque eu estou estudando, porque eu já tentei essa prova, lá, lá, lá. E aí esse juiz federal, foi lá e concedeu a liminar. E eu lembro que na época, né, eu estava acho que no 9º semestre, eu olhei essa notícia e falei, glória a Deus, Senhor, glória a Deus, não vou precisar fazer essa prova, não vou precisar ficar um bom louco estudando, tô joia, beleza. Até porque, pessoal, não sei se vocês sabem, mas antes de 96, quem se formou até 1996 não precisava fazer exame da ordem. Nem sempre existiu a prova da ordem. Nem sempre existiu. Os advogados mais antigos, quem tem acesso, conversa com eles. Se formava, já tinha carteira da ordem. Tudo bem? Então eu falei, nossa, agora estou bem. Tranquilo. Obviamente, como a alegria de pobre dura pouco, né? Não deu uma semana. Não deu uma semana, a decisão foi cassada, né? O tribunal, o TRF1, cassou a decisão e nunca mais ouvi falar desse processo. Obviamente, foi julgado extinto, né? O que acontece, pessoal? Vocês também já estudaram lá em Direito Constitucional, né, que fala sobre algumas normas e efeitos lá das normas. E, se eu não me engano, acho que o artigo 5º, inciso 13 da CF, fala que é livre o exercício de toda e qualquer profissão, ressalvadas as situações, os requisitos estabelecidos por lei. E esta lei 8.906, que eu estou lendo para vocês, é uma lei federal. Então, não há que se falar em violação de legalidade, né, ou inconstitucionalidade, e também não há que se falar em reserva de mercado quando existem aprovações. Ah, professor, mas está aprovando só 10%, 10%, então estuda mais. Agora, no momento em que não aprovou ninguém, opa, aí tem que acender uma luz vermelha e verificar o que está acontecendo, né? Lembrando que hoje, né, obviamente, depois estudei, fiz a prova, e entendo que é necessário, sim, esse exame de ordem para dar uma filtrada, porque é uma profissão muito séria, tá? Assim como a medicina influencia diretamente na vida das pessoas, mais especificamente no bolso das pessoas. Já vi muita gente se matar por conta de dinheiro, né? Por conta de prejuízos e assim por diante. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem que sim fazer essa peneira e saber quem é competente o suficiente para estar dentro deste rol. Tá? Lembrando que hoje no Brasil, só para que vocês tenham uma ideia, nós já somos mais de 5 milhões de bacharéis em direito. 5 milhões em bacharéis. Advogados já somos mais de 1 milhão. 1 milhão de advogados no Brasil. Tá? Em Sinop, hoje nós temos, até o Dudu mandou o relatório essa semana no grupo da diretoria, acho que nós somos 1.260 advogados. Tá? 1.200 advogados. Então, é bastante colega aí, é bastante bacharel, precisa sim ter este exame da ordem, né? Lembrando que o nosso exame da ordem ainda hoje são 2 fases, né? Primeira fase, objetivo, você tem que acertar no mínimo 40%, aliás, desculpa, 50%, tem que acertar 50%, que são 40 questões, e a segunda fase, que é a fase dissertativa, né? Você precisa escrever, você precisa ali responder uma peça, responder questões e elaborar uma peça. É necessário ali também que se tire a nota, salvo o melhor juízo, a nota 5, né? 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Exemplo, a Patrícia e o Fernando. Estes não podem exercer a advocacia. Por quê, professor? Porque eles são concursados, né? A Patrícia faz parte ali da Polícia Judiciária e o Fernando faz parte do Poder Judiciário. Então, eles exercem a atividade totalmente incompatível com a advocacia. Tudo bem? Por esse motivo, não podem atuar. 6. Idoneidade moral. Pessoal, aquela pessoa que responde a algum crime infamante não terá idoneidade suficiente para
participar, né, para fazer parte do rol dos advogados. Pessoal, eu vou interromper aqui porque falta só 1 minuto para encerrar essa aula e eu já vou mandar o link novamente para vocês para nós continuarmos, tá? Tem bastante coisa para falarmos. Volta ali, todo mundo, por favor. Até mais.